Tudo bom, pessoal? Então, nesse a gente vai retomar aqui a nossa trilha de arquitetura de dados, onde que a gente vai falar sobre Data Warehouse moderno, utilizando as ferramentas de dados, né? Passando um pouquinho aqui, se você já viu meus outros vídeos, é só uma introdução falando da importância aí das arquiteturas e quais a gente vai conversar com relação a Machine Learning, IoT, próprio Data Warehouse e demais arquiteturas que a gente vai abordar nessa trilha inicial. Lembrando que ela é um começo do nosso trabalho, a gente vai passar por todos esses padrões de arquiteturas e depois iremos apresentar um live code ali mostrando como aplicar algumas dessas soluções na prática, tá, pessoal? Um pouquinho sobre mim, né? Trabalho há mais de 18 anos com tecnologia, nos últimos 6 voltados a dados, trabalho tanto na gestão quanto na parte técnica, sou professor universitário também lecionando sobre IoT e soluções de dados, tenho especialidade em Azure Hadoop, AWS, GNNA e MLOps e blockchain e IoT, e também especializado em soluções para cloud com AWS e com Azure, tá, pessoal? Voltando aqui para nossa trilha, nós já falamos sobre Lambda e sobre Kappa, que são as duas bases arquiteturais para você trabalhar com Big Data. E agora nós iremos começar com Data Warehouse, que é a estrutura utilizada ali para consumo de dados e para tratamento de dados de uma forma mais rápida, onde que você tem ali menos rotinas exploratórias, né? Ou olhando ali, quando a gente olha só para Data Warehouse, você ali pula alguns steps dentro de um data lake tradicional para que você disponibilize o seu dado de uma forma mais rápida. Você pode enxergar que ela é muito semelhante à arquitetura Lambda, porque ela tem rotinas de batch, de processamento batch, tem rotinas de processamento streaming e como ele disponibiliza isso no final. Então, voltando aqui, né, o que a gente precisa falar de mais importante? A Data Warehouse moderna, ela é uma arquitetura que permite a ingestão, processamento e análise de grandes volumes de dados, né, de fontes estruturadas e não estruturadas, e você utiliza ali serviços como Data Lake Storage, Databricks, Synapse, Power BI, Data Factory, entre outras ferramentas ali, utilizando padrões Microsoft, né? Você pode usar o Kinesis se você tiver com AWS, por exemplo, no lugar de um Data Factory ou de uma ferramenta como o Synapse Analytics. Ela é uma arquitetura projetada para lidar com esses grandes volumes, né, como eu falei, proveniente de diversas fontes, proporcionando essa análise mais rápida, ou seja, a gente ali pula alguns steps de preparação e de armazenamento de dados para você transformar o que você tem. Normalmente é quando você não tem uma estrutura tão grande para ser um Big Data, ainda há empresas utilizando um Data Warehouse para fazer este trabalho, porém você pode em muitos casos utilizá-las, como eu estou falando aqui, para uma análise de Big Data, ou seja, depois que você construiu todo o seu lake, você disponibiliza as informações para leitura, um BI mais próximo ou em tempo real e processamentos históricos e em tempo real, né? Olhando aqui para esse primeiro padrão, lembrando que todos os links de referência eu deixo na descrição desses vídeos aqui. Olhando para o padrão estrutural de um Data Warehouse, né, padrão Microsoft, você pode ver aqui bem semelhante ao que eu mostrei sobre uma arquitetura Lambda, onde você tem stream de dados passando por um Event Hub e disponibilizando ele no Stream Analytics, e esse Stream Analytics pode ser utilizado ali na camada de consumo e de serviço por um Power Apps, por um Dynamics, CRM, Dynamics 365, Power BI, outras functions e outras aplicações que podem ler o seu dado. Olhando aqui para as demais fontes, você pode ter, por exemplo,
Dados providos de um Microsoft Dynamics Apps, por exemplo, de um Dynamics 365, que ele vai armazenar esse dado diretamente no Data Lake Storage, e esse dado vai ser consumido ali por um SQL Serverless, por um SQL Pool, por um Data Factory ou por qualquer outra ferramenta aqui, por um Databricks, que eu vou mostrar em uma outra visão, consumindo esse dado e trabalhando ali na camada de consumo e de exploração desse processo, né? Na verdade é na camada de processamento e manipulação desse dado e depois você distribuindo para a camada de consumo, e o mesmo vai acontecer para que você distribua ele ali para qualquer tipo de aplicação ou consumo direto. Depois os dados não estruturados, semi-estruturados e dados de tabelas relacionais são passados por pipelines, que aqui a gente usou como exemplo o Synapse Analytics, mas você pode utilizar um Data Factory, você pode usar o próprio Databricks, que é uma solução hábil para isso. Se você utiliza a AWS, você pode usar um Kinesis para fazer esse processamento. Porém, eu recomendo, né, utilizando o Microsoft, que você utilize o Azure Data Factory para fazer esse consumo desses pipelines e orquestração deles. Aí você pode, ao mesmo tempo, disponibilizar ele para algumas tabelas como um SQL Database e disponibilizar esse dado para processamento num Data Lake Storage. E o resto do processamento, né, no caso aqui do SQL Database, ele vai ser direcionado para aplicações, para web apps, etc. E se você quer um dado com mais velocidade, você pode substituir um SQL Database, por exemplo, por um Cosmos DB, que ele vai ter ali a mesma operacionalidade que o SQL Database te oferece. Olhando um pouquinho mais a fundo aqui, para a gente comparar também alguns padrões e outros pipelines, a gente tem, por exemplo, utilizando o Data Factory, utilizando um processamento com Databricks, onde que você recebe dados de IoT, dados de outras plataformas SaaS ou de outras clouds, de aplicações ou logs, etc. O Data Factory vai fazer o consumo desses dados e depois vai fazer a ingesta desses dados e depois ele vai distribuir para um Data Lake, onde você pode fazer um estudo e um processamento via Databricks, você pode disponibilizar esse dado de uma forma mais rápida no SQL Data Warehouse e depois disponibilizá-lo numa visão que, por exemplo, aqui seria um Power BI. Numa visão de numa visão de Databricks mais complexa, vamos pensar no DataOps, você tem os dados providos de uma ferramenta como um parque de web service, como uma outra plataforma ali, um dado estruturado, não estruturado, da mesma forma que a gente tem entrado aqui. Toda a orquestração e essa primeira cópia, né, a ingesta é feita com o Data Factory, e depois você utiliza dentro do Databricks, ou com o Databricks, toda a estruturação do Data Lake Storage com a Land, Malformed, Interim e o Data Warehouse, processando e trabalhando esses dados, e depois duas camadas ali, ou na camada Serving, esse dado sendo explorado por um Databricks e disponibilizado por um Data Scientist. Ou você pode usar um Polybase e colocá-lo no Synapse Analytics ou outra ferramenta que pode ser o próprio Databricks também, né, além do Synapse, disponibilizando esse dado em forma de dashboard para uma camada de usuário aqui. Então eu coloquei aqui uma visão padrão Microsoft, né, utilizando ali ferramentas como o Synapse Analytics, e depois eu fiz um comparativo nele utilizando o Data Factory, nele utilizando o Data Factory com o Databricks. Os dois, na verdade, têm o Databricks com uma composição diferente para você fazer ali uma comparação de utilização dessa arquitetura. Os principais componentes que nós utilizamos nessa arquitetura: para ingestão de dados, Data Factory, o Data Lake Storage, a gente pode utilizar o Synapse, podemos utilizar o Databricks também de acordo com a necessidade. Utilizamos ali para armazenamento o Synapse Analytics, pode ser o próprio Data Lake Storage também, né, como estrutura para armazenamento. Para processamento, Databricks, Synapse. Se você utiliza ali padrões do Hadoop, né? Se você fez uma migração e utiliza o HD Insights, o processamento pode ser feito por ele também. E aqui numa visualização mais básica a gente coloca
o Power BI, mas pode ser uma infinidade de outras ferramentas ali de visualização. Quando a gente olha o data source, as fontes de dados que nós temos aqui, os principais, para databases operacionais a gente utiliza bastante ali, dados para dados transacionais, o Azure SQL Database, o SQL Server, um PostgreSQL, entre outras plataformas ali para dados operacionais. Para data sources externos, normalmente são utilizados ou serviços, arquivos ou APIs. E quando a gente fala de IoT, ou seja, aquela comunicação de dispositivos ali, você pode ter o Azure IoT Hub comunicando e consumindo esses dados dos data sources, né? Para ingestão dos dados. Essa parte da ingestão dos dados, ele processa e carrega todos esses dados ali para disponibilidade. Então a gente usa ali, eu coloquei os 3 principais dentro de uma arquitetura Microsoft, que seria o Data Factory, que ele além de fazer a integração e o pipeline, ele também faz a orquestração. O Databricks, que ele também tem uma estrutura bem legal para trabalhar com a plataforma de análise colaborativa e fazer esses ETLs. Eles trabalham muito bem, tá, pessoal? Quem não trabalhou, orquestrar com Data Factory e trabalhar com Databricks é recomendado e é bom. E você pode utilizar também os Synapse Pipelines para fazer ali a integração dos dados, limpar, transformar, etc. Lembrando que os serviços de pipeline, tanto do Data Factory quanto do Databricks, eles são quase a mesma engine dentro dessas ferramentas, né? Então não tem muita diferenciação, custo, etc., para você poder trabalhar com elas no pipeline, para a construção de pipelines. Para armazenamento, data storage, a gente pode verificar, por exemplo, pode utilizar o Data Lake Storage para esse armazenamento de dados em grandes escalas, né, que são otimizados para análise, e também temos ali o Azure Synapse Analytics, que é o Formal SQL Data Warehouse, que também é um serviço de Data Warehouse que oferece ali essa análise de forma escalada e massiva dentro da estrutura do Synapse Analytics. E para servir este dado, né, a gente utiliza como principais componentes ali, ou podemos utilizar o Synapse Analytics, que utiliza ali os serviços de consultas como o SQL, integra com ferramentas de BI. Temos aplicações em SQL Database que também podem ter um acesso rápido e baixa latência de acordo com a necessidade. E o Analysis Service para modelar esses dados semânticos e transformá-los ali ou disponibilizá-los para análise também é bem interessante. Além de ter um modelo colaborativo com Databricks também, para caso você disponibilize esse dado para um Data Scientist fazer ali as rotinas que ele precisa. Visualização de dados. Nós podemos utilizar o Power BI, que é uma ferramenta de visualização, acho talvez hoje a mais utilizada no mercado, mas podemos ter outra, Tableau, Click também é muito forte, então aqui você pode utilizar a ferramenta que a sua empresa, a definição de arquitetura da sua empresa colocou como padrão, e você também pode ter uma interface unificada com o Azure Synapse Studio, que faz além dessa análise unificada, integrações e visualização de dados. Importante, não está no desenho de arquitetura, mas aqui a gente já começa a falar de governança e segurança. E quando nós passamos para isso, aí eu já começo, como uma visão de arquitetura, falar para nosso cliente ou para nossa empresa. É importante desde o início que nós tenhamos soluções de governança, soluções de segurança para que a gente atenda LGPD, para que a gente atenda ali a própria segurança dos dados que a empresa vai trabalhar quando a gente colabora ele entre diversas unidades de negócio. Principal dentro da Microsoft, Azure Purview. Garante a segurança, a catalogação, rastreabilidade e gerência de dados. Quem utiliza Databricks pode usar o Unity Catalog também. Ajuda bastante, tem processo parecido ali. Ultimamente eu estava vendo um trabalho bem forte, eu preciso verificar se não houve nenhuma atualização recente, mas está havendo ali um trabalho para que o Purview e o Unity Catalog se integrem
e trabalhem mais efetivamente na construção dos dados ali, pois o Unity Catalog ele trabalha muito focado nos dados dentro do próprio Databricks. Active Directory, gerenciamento de identidade e controle. É importante quando você for criar ali as unidades, a separação dos dados dentro de um Data Warehouse, tanto com o Data Lake, que você coloque ali a segurança e coloque para a pessoa correta o dado que ela vai poder utilizar, para que dados ali de uma estrutura não sejam vazados para outra estrutura, como, por exemplo, informações de RH, de pagamento, esteja disponível para uma área de negócio que não faz sentido e que ela vai ter ali informações que não deveria estar colaborada ou compartilhada. E o Azure Security Center, que faz o monitoramento e o gerenciamento de segurança de toda essa estrutura de dados. São muito recomendáveis e que a gente fala desde o começo que o alicerce de uma boa estrutura de governança de dados, ou melhor dizendo, de qualquer estrutura de dados, passa por a governança e pela segurança. Algumas empresas, ou para não dizer a maioria, opta por criar um data lake, criar uma estrutura de dados para depois olhar para esses perfis, para esses padrões. E depois a gente vai fazer um trabalho de maturidade, identifica ali pontos, por exemplo, que há um consumo excessivo porque tem algumas duplicações de pipelines, uma vez que eles não foram bem catalogados, ou alguma questão de risco de segurança. Então a gente trazer essa visão de segurança e de governança no início de qualquer estruturação de um data lake é muito importante, tá, pessoal? Então eu recomendo e recomendo que vocês também recomendem isso para a sua empresa ou para o seu cliente. Fica o meu agradecimento. Agora a gente começa a ter um pouco mais curto aqui os nossos vídeos, até porque a gente quer que ele seja rápido, que ele seja direto e que seja focado no seu conhecimento. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode me seguir, compartilhar, por favor, o vídeo aqui no nosso YouTube, pelo Heron Cavalcante. Se você quiser me seguir no TikTok e no Instagram, é o @HeronCavalcante_tech. Todos os meus canais estão no meu portal, o www.heroncavalcante.com. E se você quiser ouvir esse vídeo, né? Ouvir o áudio deste vídeo em formato de podcast, também estou nas principais plataformas como Azure, como o Amazon Music e como o Spotify. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Espero que você goste, que você compartilhe. Se você tiver dúvidas, pode me perguntar. E como eu havia comentado no começo, a gente está passando pelas nossas arquiteturas e a gente vai concluir, depois de todas as visões, live encodes ali, mostrando na prática a execução. Muito obrigado e até a próxima.